Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, num dia de acontecimentos muito importantes, de novas derrotas para a extrema-direita aqui no nosso país e também num dia de revelações que nos mostram como foi importante nós termos ajudado o nosso país a virar a chave e tirar do poder uma gente tão criminosa, uma gente tão bandida e sem escrúpulos, como eu vou mostrar aqui para vocês no dia de hoje. Hoje eles receberam uma notícia nada agradável. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, que você participe aqui das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos também, se você gostar, e não esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, e se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui aos nossos temas de hoje, né? Bom, começando aqui sempre, eu faço sempre um acompanhamento do que a direita anda falando, né? E mais uma vez a figura do inelegível fica jogando algumas pílulas para ver se distrai a patuleia dele, né? Então hoje ele postou um vídeo aqui com um título, né? Para refletirmos. Aí depois ele diz que ninguém consegue apontar nada de bom que aconteceu no governo Lula. E aí ele entra em algumas questões econômicas que nos remete a uma indagação, né? Por onde andará Paulo Guedes? O Paulo Guedes foi uma figura que se acoplou ao Bolsonaro por várias situações aqui, que eu estou inclusive colocando no livro que eu vou finalizar ainda esse semestre, né? Mas foi um casamento ali de conveniência, né? Paulo Guedes ficou com o grosso, né? Com, de fato, a administração da área econômica do nosso país, fez todo tipo de negócio e negociata. Depois que o Bolsonaro saiu do poder, ele também deu uma desaparecida. Ele não aparece para dar consultoria ao Bolsonaro sobre questões econômicas. Então, esse falastrão, esse boneco do posto, que sempre disse que não entendia nada de economia, agora virou um PhD em economia, né? Então, ele fica fazendo críticas, mas, enfim, para preencher espaços. Bom, e hoje, notícias que sempre confirmam aquilo que a gente está dizendo aqui com vocês sempre, né? É aqui na revista Fórum. Bolsonaro na cadeia, prisão é tratada com naturalidade por investigadores. Delação de Mauro Cid teria traçado o roteiro e Polícia Federal já tem provas contra crimes investigados pela organização criminosa comandada por Bolsonaro. Investigadores dizem que ninguém será poupado. E aí tem a matéria aqui que eles reproduzem da CNN, né? Agentes da Polícia Federal envolvidos nas investigações sobre supostos crimes cometidos pela organização criminosa comandada por Jair Bolsonaro já tratam prisão do ex-presidente com naturalidade, segundo informações apuradas pela jornalista Basília Rodrigues da CNN. Bom, e aí a matéria vai falando mais sobre esse assunto. Aí, gente, a questão, né? Quando o policial está em atividade e ele desenvolve ali um faro para identificar comportamentos criminosos, isso é infalível, né? Não adianta alguém que está querendo passar numa fronteira, né, numa aduana e tal, carregando drogas, e é descoberto e dizer para o policial, olha, eu não sei como é que isso foi parar aqui, eu não tenho nada a ver com isso, enfim. As várias situações ali vão formar o juízo daquele policial que aquela figura está mentindo. Então, do mesmo modo, você dizer que estava saindo do Brasil com relógios que não foram declarados, ou que abocanhou patrimônio público porque estava em dúvida se aquilo pertencia a ele ou se não pertencia. Então, isso tudo depois se vende. Então, tem uma série de materialidades que os seguidores de Bolsonaro podem até acreditar como sendo fatos verdadeiros e puros, né? E os advogados dele vão ter a obrigação ali de tentar defender o indefensável. Mas, para a polícia, não vai colar, não está colando absolutamente nada. Eles estão indo aos pontos ali. Já comentei com vocês que um grupo de policiais federais foi escalado para ir para os Estados Unidos, estão recolhendo mais informações ali. Então, o arcabouço aí de provas não é infalível, gente. Não tem como alguém escapar de uma situação como essa. Aqui no Brasil ainda tem gente no mundo bolsonarista que está com fantasias achando que o Bolsonaro vai recuperar sua elegibilidade para disputar eleições de 2026. Alguns estão agora super entusiasmados com as primeiras pesquisas para as eleições nos Estados Unidos, que apontam ali que Trump pode se dar bem no meio dessa história, tem muito jogo correndo aí,
Mas essa gente fica se nutrindo de fantasias que no final da história só ajudam a distrair uma parcela da sociedade para que a gente não perceba como é que nós estamos sendo roubados, né? E hoje eu vou mostrar aqui para vocês dados de uma matéria muito interessante que fala exatamente disso que eu estou falando aqui com vocês. Bom, pancada num desses segmentos aí, né, da ultradireita bolsonarista. Receita anula a isenção fiscal que o governo Bolsonaro deu a líderes religiosos. O ato declaratório interpretativo que concedeu o benefício foi assinado às vésperas da eleição de 2022 e não passou pelo crivo da Subsecretaria de Tributação da Receita. Ou seja, o Bolsonaro mandou aliviar os contra-cheques, né? Os proventos, as prebendas que vários líderes religiosos recebem e mandou ali anistiar de qualquer tipo de imposto. Isso foi feito a arrepio da lei. Quem assinou esse troço aí foi o senhor Júlio César Vieira Gomes, que foi o mesmo que tentou aliviar aquelas joias roubadas, né? Porque a gente tem que usar o português bem claro, né? Embora tecnicamente não seja assim, enfim, do ponto de vista do direito penal, mas para as pessoas entenderem, né? Joias roubadas, joias subtraídas que ele tentou dar uma esquentada. Então esse mesmo cidadão deu ali uma benesse para todos os líderes religiosos não pagarem tributos como nós pagamos, né? Receberem as boladas sem nenhum tipo de desconto. Então isso caiu por terra agora com o novo secretário da Receita, né, que disse, olha, aquilo é nulo, aquilo violou normas gerais, então essa rapaziada que está recebendo essa grana vai ter que pagar tributo, né? É muito dinheiro que muitos recebem, né? A extrema-direita continua, como digo a vocês, né? Sempre se reorganizando. Eles estão nas redes aí, o senhor Nicolas fazendo a série de filmetes de pessoas que estão presas, estão condenadas ali, cujo propósito é só mesmo reforçar essa narrativa, né, a expressão que eles usam muito, né, de que no Brasil há uma injustiça, enfim. Mas isso, como eu digo a vocês, não influencia em absolutamente nada nas condenações futuras, porque eles estão fazendo documentários sobre aqueles que já foram condenados, que as decisões são irrecorríveis. Então, enfim, é apenas um direito de ficar esperneando, né? E a grande hipocrisia é que os presos que estão nessa situação, os condenados, estão justamente nessa condição porque acreditaram nos vigaristas da extrema-direita, que insuflaram essas pessoas para o crime e agora eles estão recebendo exatamente o que merecem, né? Bom, sobra para essa gente ficar acreditando nas eleições dos Estados Unidos, como se fosse acontecer ali uma eleição de um síndico que pudesse alterar a realidade jurídica aqui em nosso país. Gente, isso não vai acontecer. E acompanhando o discurso do Trump nos Estados Unidos, é um negócio muito curioso, né? Como é que a extrema-direita, como é que ela tem fantasias, né? O Trump está dizendo que se ele for eleito, ele vai acabar com o conflito Ucrânia e Rússia, porque ele é amigo do Putin, é amigo do Zelensky, então ele vai acabar com isso e vai acabar também com o conflito entre Israel, Palestina, Hamas, vai resolver isso também, ou seja, né, ele vai acabar com os conflitos no mundo inteiro. E prometeu que vai expulsar todos os estrangeiros, né, que entraram nos Estados Unidos nos últimos anos, a quem ele atribui a pecha de viciados, de traficantes, de terroristas, de doentes mentais, ou seja, a escória do mundo está sendo mandada para os Estados Unidos. E aí isso nos remete a uma questão, né? Por que tanta gente sai dos seus países para migrar para os Estados Unidos? É porque o sistema econômico no mundo está fazendo com que cada vez mais países fiquem empobrecidos, que haja cada vez mais transferência de renda das camadas mais pobres para as camadas mais ricas. Essas pessoas ficam empobrecidas, não encontram ambiente para sobreviverem dignamente nos seus países, vão arriscar e vão para um país que se apresenta como a Meca, né? A meca da riqueza, da opulência, do que você vai ter tudo que você quer na vida, mas o resultado prático que a gente tem no mundo é esse aqui, ó, que eu já comentei com vocês. Riqueza dos 5 homens mais ricos do mundo dobrou desde 2020, enquanto a de 5 bilhões de pessoas diminuiu, revela novo relatório da Oxfam. Já comentei isso com vocês. Oxfam, 63% da riqueza no Brasil está nas mãos de 1% da população. 50% dos mais pobres detêm apenas 2%.
E hoje uma matéria aqui muito interessante na Folha. Elite no Brasil vê renda crescer até o triplo do observado entre o restante da população. Então, o 0,01% da população mais rica do Brasil dobrou seus rendimentos desde 2017, final ali do Michel Temer, e todo o governo Bolsonaro. Então, nós tivemos aqui uma concentração de renda gigantesca durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Então, a quem serviu o governo Bolsonaro? A quem servem essas criaturas que fazem parte ou fizeram parte do governo Bolsonaro? A que interesses eles atenderam? Vocês se lembram aqui que eu faço o seguinte questionamento, né? A vida das pessoas mais pobres aqui no nosso país melhorou? Muitas pessoas, né, que estão tomadas por esse envenenamento bolsonarista, elas vão dizer que melhorou, a vida ficou muito melhor, a vida está muito melhor. Mas, do ponto de vista prático, o que nós temos no Brasil foi isso aqui, gente. Esse dado aqui, a matéria está muito interessante, muito explicativa, dando aqui vários gráficos aqui, mostrando aqui as pirâmides, né? Eu vou colocar o link para vocês, algumas pessoas não conseguem abrir, mas muita gente consegue abrir o link. Eu vou disponibilizar aqui para vocês, mostrando como a renda, né, mensal, como a acumulação de dinheiro desse 0,01% aqui no Brasil, como está dentro desse contexto dessa pesquisa, né, que foi feita em escala mundial, mostrando cada vez mais que o discurso que distrai as sociedades no mundo inteiro, enquanto fica todo mundo se digladiando, ele faz com que os setores mais ricos concentrem cada vez mais poder e dinheiro. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente está tendo algumas dessas figuras, né, que usam da religião para ficarem ricos, pelo menos uma mordidinha no bolso dessa gente, né? Bom, mais tarde tem mais assuntos muito interessantes que eu quero conversar com vocês, tá bom? Até lá, tchau!